Graça e paz, irmãos. Shalom. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Mais uma vez aqui nessa quarta-feira. Juntos, através da internet, de uma página de rede social. Trazendo, uma palavra de Deus para a sua vida. Trazendo uma meditação da palavra de Deus para a sua vida. Espero muito em Deus que você possa abrir seu coração, que você possa ter entendimento da palavra de Deus. Uma coisa é nós estarmos aqui ministrando e pregando, a outra é você abrir seu coração e receber, ter o objetivo e ter a intenção de receber isso como uma palavra de Deus na sua vida. Inclusive vai dando retorno para a gente, se o áudio está bom, se conforme for a gente troca de aparelho aqui, e que Deus nos abençoe muito nessa noite. Eu tenho algo para compartilhar com os irmãos, com você que está me assistindo, nesse instante, mas antes eu queria orar. Então feche seus olhos aí onde você está, nos acompanhe, abra seu coração, ore também aí na sua casa, onde você estiver. Querido Deus, eterno Pai, nós somos eternamente, ó Deus, gratos ao Senhor, somos dependentes do Senhor. A nossa vida, Pai, não é nada sem o Senhor. E somente, ó Deus, o Senhor, o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, pode nos fazer enxergar aquilo que precisamos ver no Senhor para esses dias. Que os nossos olhos se abram, que os olhos do nosso coração se abram, a nossa visão do coração se abra, o nosso entendimento esteja aberto e a nossa mente seja levada cativa até o Teu trono de glória, para que possamos entender pelo Teu Espírito aquilo que precisamos ouvir e receber do Senhor. Vivemos dias, ó Deus, em que se abreviam a cada dia mais o Teu retorno, a Tua volta. Não sabemos o que nos espera para os próximos dias, mas sabemos que estando no Senhor, estaremos dentro da Tua vontade, estaremos bem, ó Deus, porque os nossos olhos estão voltados para Ti. Toma-nos em Tuas mãos, nos abençoa. Unge mesmo os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para entender aquilo que Tu tens para nos falar nessa noite. Abra mesmo, toca-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nós somos canais da graça de Deus. Nós somos canais da palavra de Deus. Mas o canal tem que estar limpo. Porque o rio de Deus vai fluir e vai correr através daquele que ministra a palavra de Deus. Então é mais do que importante de que não nos consideremos nada além do que aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Somos canais da palavra de Deus, estamos aqui para compartilhar algo. Eu estou aqui para compartilhar algo daquilo que Deus tem falado, que Deus tem ministrado em nossas vidas, para que Ele edifique você, para que Ele abra seus olhos, para que Ele faça com que você enxergue o momento atual e o que Deus espera para nós nesses dias. Como eu disse antes, como eu disse na oração, o tempo se abrevia, cada dia que passa, cada dia que chega é um dia a menos da volta de Cristo. E a volta de Cristo, queridos, ela virá acompanhada de juízo. Ela virá acompanhada de um tempo onde o Senhor julgará as nações. E aí a igreja precisa estar, o povo de Deus precisa estar de coração aberto, firme no Senhor. Porque o mundo que está aí não te incentiva de forma nenhuma a buscar a Deus. Deixa eu te dizer isso. Preste atenção nisso. Não espere que o mundo aí fora, que a sociedade, o sistema aí fora possa te incentivar a buscar a Deus. Se você não buscar o Senhor, se você não se dispor, não se desprender
e não buscar a Deus, não der lugar ao Senhor de forma nenhuma, você será incentivado, você será chamado, você será, né, balançado por Deus. O Senhor, Ele espera de nós essa ação. Amém, querido? É eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Né? Mesmo assim, Ele decidiu nos amar, decidiu fazer uma obra sobrenatural em nossas vidas, mas tudo aquilo que Deus precisa fazer em nosso coração, em nossa vida, Ele faz para que nós possamos ter condições de ter uma eternidade com Ele. O que Deus está fazendo na sua vida, quando Ele te salvou, quando Ele redimiu sua alma, quando Ele operou no seu coração, quando Ele te libertou, ou quando Ele lava dos seus pecados, te cura, te liberta, Ele faz isso para que você tenha uma vida espiritual preparada para você ir para a glória com Ele. Não é para você viver nesse mundo. Deus, Ele nos abre portas nesse mundo, nos sustenta no mundo atual. Mas aqui, né, gosto muito da alusão que foi criada, né? Ela não é bem bíblica, né? Mas dizem que nós somos, que nós passamos por esse mundo. Você não pertence a esse mundo, você está passando um tempo aqui, mas um dia você vai voltar para o Senhor, né? E o que eu queria compartilhar com você está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Né? É uma das cartas escritas às 7 igrejas, a última carta, carta a Laodiceia. Deixa eu compartilhar algo com você. O livro de Apocalipse é um livro de revelação dado por Deus ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa do testemunho de Jesus. Ao falar de Jesus, ao pregar e manifestar sobre Jesus de Nazaré, ele foi preso, aprisionado em uma ilha, que era uma prisão, e lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, que fala dos últimos tempos, né? Inclusive o livro de Apocalipse começa quando João revela esse momento ímpar, esse momento maravilhoso em que ele teve uma visão de Jesus, não aquele Jesus com que ele se relacionou, aquele Jesus humanizado, aquele Jesus fragilizado, humanizado, mas ao mesmo tempo cheio do poder de Deus. Esse Jesus agora, ele tinha um aspecto completamente diferente, quer dizer, um Jesus como ele nunca tinha visto antes, mas no Espírito ele percebeu que era Jesus. Então Jesus deu a ele 7 cartas, e essas cartas eram endereçadas a 7 igrejas, né? Mas é interessante quando nós pegamos essas cartas, né? E uma das interpretações para essas cartas, elas dizem respeito a tempos em que aconteceram, que já aconteceram durante o decurso de quando Jesus nasceu até o dia de hoje. Interessante que o que o Evangelho passou do mundo até hoje, né, os tempos medievais, os tempos antigos, dos primeiros cristãos até hoje, eles são colocados dentro do tempo dessas cartas. Laodiceia é a última carta, e quando você lê a carta de Laodiceia, que você encaixa ela no mundo de hoje, você percebe que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Então, um dos entendimentos que se tem, que se interpreta a carta de Laodiceia, é que ela não é somente para uma igreja, mas é para o tempo, é para a igreja do tempo de hoje, a igreja que você vive, o tempo da igreja que você vive. Não exatamente para um povo, né, para uma nação, um povo, mas para a igreja do tempo atual que nós estamos vivendo. A carta começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus começa dizendo para João, essas coisas diz o Amém. Amém significa assim seja.
O entendimento que se tem disso é: aqui está certamente o que é certo, o que é real, o que é verdadeiro, está dizendo para você. A testemunha fiel e verdadeira. Aqui o texto nos leva para Deus. Preste atenção nisso. A testemunha fiel e verdadeira de quê? Do que Deus é, do que Deus faz, da vontade de Deus, daquilo que Deus espera, da sua palavra e da sua vontade. Então Jesus é a testemunha, certamente ele é a testemunha fiel da vontade de Deus, daquilo que Deus verdadeiramente é. E ele veio para nos testemunhar disso. E o princípio da criação de Deus, quer dizer, de tudo que Deus criou, né? Vou deixar bem resumido assim, poderíamos entrar muito mais nisso, mas o princípio da criação de Deus significa que de tudo que Deus criou, Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. Ele é eterno, mas de tudo que Deus criou, o resto foi criado por causa dele. O mundo foi criado por causa dele, ele foi o princípio da criação e o mais foi criado por causa dele. E ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Um dos aspectos que foi colocados por Jesus na igreja de Laodiceia é que ela era uma igreja morna. Que ela era uma igreja morna. Uma das características do lugar aonde as igrejas de Laodiceia, porque não era só uma, tinha outras, tinha Colossos, tinha Hierápolis, alguma coisa assim. Então eram 2 ou 3 igrejas que eram localizadas na região de Laodiceia. E essa região, ela era banhada por águas termais, segundo o estudo, quer dizer, águas quentes, né? E essas águas, hoje nós temos uma tecnologia que resfria a água, que dá água gelada, coisa que não havia naquela época, né? Então as pessoas eram obrigadas a beber muitas vezes a água quente. Ela não era de boa qualidade. Ela não era de boa qualidade. Então quando ela batia no estômago, dava náuseas e dava vômito, né? Então umas coisas, porque assim, verso 16, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da tua boca, da minha boca. Jesus está dizendo assim, ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação com aquilo que era prático na vida de Laodiceia. A igreja sabia muito bem do tipo de água que eles bebiam. Então Jesus, assim como a água que você bebe, está dando náusea em você. Você está dando náusea no meu íntimo, no meu interior, no meu estômago, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu queria parar um pouco aqui para comentar algo sobre por que essa carta diz respeito ao mundo de hoje. Nós estamos vivendo um tempo com uma tecnologia, com uma ampla tecnologia, né? Essa tecnologia tem gerado muitos recursos, quer dizer, hoje nós estamos vivendo dias em que até mesmo a Igreja do Senhor, aquela que se intitula a Igreja de Deus, ela tem possibilidades de ter altos ganhos, recursos, né? Uma tecnologia tão boa como essa que nós temos hoje, né? Poder falar com você em toda a parte do mundo, né? Até mesmo fora de outro continente, né? Queridos, essa possibilidade de você ter, de você negociar, de você ter recurso, de você ter uma ampla tecnologia, isso tudo traz uma falsa segurança. Preste atenção nisso. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa falsa esperança que é trazida pelos recursos que nós temos no mundo hoje nos dá nos coloca numa condição em que eu posso não mostrar para as pessoas, mas no íntimo eu estou dizendo: eu não preciso de Deus.
Preste atenção, quem mais busca a Deus, quem mais busca o Senhor, são aquelas pessoas que estão com dificuldade, que estão com enfermidades incuráveis, que estão em situação em que precisa de resgate, precisa de cura, que estão à porta da morte, são pessoas miseráveis que não têm nem o que comer muitas vezes, são elas as que se abrem para Deus. Normalmente, as pessoas que têm uma vida abastada, elas têm dificuldade de permitir que Deus entre nas suas vidas, a não ser que elas tenham algo, que elas tenham uma situação em que só Deus pode mudar. A igreja de Laodiceia estava passando exatamente por esse momento. Uma outra característica é que lá era uma região é a atual Turquia hoje. Então, o lugar onde ele estava, geograficamente falando, banhada por mar, era um lugar onde tinha facilidade de negócios, navios chegavam, as pessoas faziam negócios, compravam e voltavam para outros países. Então lá tinha facilidade de negociação, né? E lá tinha também, nessa região de Laodiceia, eles tinham como que uma espécie de hospitais, né? Eles tinham condições, eles tinham terapias, eles tinham remédios, né? Eles tinham um colírio lá que era muito usado para os olhos, né? Algo para quem tinha problemas nos olhos. Então, toda essa tecnologia, todo esse aparato, tudo isso trazia para Laodiceia uma falsa segurança. Agora eu te pergunto, canalize isso para os nossos dias de hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. Todos nós precisamos de dinheiro para sustento, para comer, para vestir, para você se mover. Mas cuidado, porque isso tudo é uma falsa segurança no que diz respeito a Deus. E isso não gera em Deus nenhuma segurança no Senhor. Você pode até ter essas coisas, mas precisa compreender que isso não substitui a Deus na sua vida. Amém? Isso não substitui Deus na sua vida. A necessidade de Deus parte do princípio em que essas coisas são triviais, elas são comuns na nossa vida, elas vêm porque precisamos delas para o tempo que nós estamos vivendo, mas elas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando ele diz, sim, miserável, pobre, cego e nu, significa que essas coisas tem tirado da nossa vida aquilo que Deus tem colocado. Era uma igreja consideravelmente orgulhosa e prepotente. Orgulhosa e prepotente, quer dizer, era a característica do entendimento, do estudo que nós temos hoje é exatamente essa. Quantos de nós, queridos, não têm se mostrado orgulhosos e prepotentes? Porque achamos que temos em Deus, porque temos alguma coisa que nos dá segurança, que uma boa casa, carro, negócios, empresas, um bom salário. Querido, essas coisas é necessário para esse mundo, mas não dá em Deus uma segurança de que você estará no Senhor. Continuando no texto. Aconselho-te, verso 18, que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A ideia de ouro refinado é espiritualidade. Fala do espiritual, fala do nascer de novo, fala do viver algo novo para Deus. É deixar o velho homem, nascer de novo, viver uma nova criatura, porque para Deus, aquilo que em você vai ter valor para Deus é exatamente a restauração do teu espírito, é o nascer de novo no espírito. Para te enriqueceres, né? É a ideia de que você precisa em Deus nascer de novo, ter uma nova espiritualidade, ter uma vida restaurada no Senhor. Outro, vestiduras brancas para te vestires, fala de atos de justiça.
Vestes brancas fala de uma pessoa, fala de você estar coberto, fala de você estar vestido. Atos de justiça, fala da santidade. Vestiduras brancas fala de santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Né? É sempre bom nós lembrarmos disso. Quando Deus fala de nudez, Ele está falando de algo que está aberto para o mundo, de algo que não é bom na nossa vida, que está na nossa vida e que não deve ser compartilhado com os outros. Então, o que o Senhor quer? Promover justiça na nossa vida. Jesus é a nossa justiça. Né? Ele continua: colírio para ungires os teus olhos, para ungires os olhos a fim de que vejas. Ele é a cura. Ele diz assim: eu sou o Jeová Rafa, eu sou o Deus que te cura. É interessante nós lembrarmos que nós temos no mundo hoje recursos, nós temos farmácias, nós temos uma boa medicina, mas tudo isso nasceu em Deus. Ele mesmo diz no Salmo 103, eu sou o Deus que te cura. Né? Tudo isso vem de Deus. O salmista também diz assim: as minhas fontes vêm do Senhor. Fonte de quê? Fonte de amor, de alegria, de cura, de vida. As minhas fontes estão no Senhor. Então, ele diz o seguinte: você pode até ter remédios que te dão alívio nos momentos de enfermidade, mas eu sou o Deus que te curo. Então nunca esqueça, isso tudo traz em nós uma falsa esperança, uma falsa segurança. O mundo traz uma falsa segurança. Pense bem a respeito dessas coisas, porque é importante nós lermos e trazermos isso para os nossos dias. O que nós temos hoje, querido? Até antes da pandemia, se você prestar atenção, você vai ver que era moda se tornar evangélico. Largar o mundo, um cantor para largar o mundo e começar a cantar para Jesus, virava uma estrela do mundo gospel. Essas coisas podem mudar no dia de hoje, mas o princípio de Deus não muda. Quem verdadeiramente caminha no caminho do Senhor, passa pela bigorna de Deus. Ele entra no tempo do deserto, ele enfrenta dificuldades, porque Deus quer arrancar o mundo de nós para que você seja verdadeiramente um filho de Deus. Né? Eu repreendo e disciplino, verso 19, a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui fala de paternidade. Deus está dizendo: se eu sou verdadeiramente o teu pai, eu te disciplino. Se você, o filho que não está sob disciplina, ele é considerado um bastardo. Pode até ter uma ligação com aquele homem que se diz meu pai, mas eu não sou pai para ele, eu sou um bastardo para ele. Né? Então Deus está dizendo: eu disciplino porque sou teu pai, eu te repreendo e te disciplino porque sou teu pai. Né? Então ele está dizendo para a igreja: eu posso disciplinar você, e se eu estou te disciplinando, se você está enfrentando dificuldades, é porque eu estou trabalhando na tua vida. E qual é a saída disso tudo? Arrependimento. O Senhor, depois que ele faz um diagnóstico da igreja de Laodiceia, e eu quero que você coloque isso para você, depois que o Senhor faz um diagnóstico, ele começa a dar a solução para o problema. Ele diz: primeiro, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. O arrependimento, ele me traz a possibilidade de que o Senhor nos visite. Se você quer ser visitado por Deus, se você quer que Deus venha a ter novamente um contato com você, se você quer que verdadeiramente Ele tenha intimidade com você, preciso começar pelo arrependimento. Né? Verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui fala de intimidade. Quem come da tua mesa? Quem é a pessoa que come da tua mesa? Quem você convida para a tua casa.
Ninguém invade a casa de ninguém. Quer dizer, Jesus não vai invadir tua casa. Quando você convida alguém para tua casa, é porque essa pessoa tem consideração. Você tem consideração por essa pessoa. Isso aqui é uma característica de Deus. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser chamado, né? E o arrependimento traz a presença de Deus para a nossa casa. E ele começa a bater na porta da nossa casa. Eu preciso abrir. Querido, Deus não vai abrir a porta da sua casa para você. Se Ele está na porta, Ele está batendo e quer dizer, eu quero entrar, eu preciso abrir a porta. Muitas e muitas vezes, Deus tem batido a porta do nosso coração e nós temos perdido tempo com coisas que não nos edificam. Deus está batendo na porta do teu coração na hora de você dormir para você orar. Deus está batendo na porta do teu coração para que você medite na palavra e você está perdendo tempo com coisas que não vão edificar a sua vida. Ele está batendo a porta e aí quando você se debruça para você orar, para você ler a palavra, para você meditar, você está dando lugar para Ele. Você está dizendo, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. E vem fazer morada. Uma ideia que tem aqui, querido, é que o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, a ideia aqui é que você é a igreja, você é o lugar da manifestação de Deus. Se você é o lugar da manifestação de Deus, então você é a verdadeira morada do Espírito Santo de Deus. E o que Deus espera é que nós abramos o nosso coração para que Ele venha fazer morada na nossa vida, parte do arrependimento, de chamar pela sua presença, de invocar o seu nome e permitir que Ele, tenha momentos de intimidade conosco. Ceiar fala de comer, fala de você estar junto com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta de ter na tua casa. O Senhor quer ter essa intimidade comigo e com você. Amém? Preste atenção nisso. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O Senhor está falando de realeza. Se você é filho de Deus, você também, quer dizer, você vai viver aquilo que já é a natureza de Deus. Aquilo que já é a natureza da realeza do Senhor. Um povo que é chamado para reinar com o Senhor, né? Sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Quer dizer, o Senhor chama os seus filhos. A ideia de Deus é que você possa reinar com Ele e Ele reinar com você. Essa é a chamada de Deus para esses dias. Essa é a igreja que, conforme os estudos apocalípticos, mostra que essa é a igreja dos nossos dias. Espero que isso tenha falado profundamente ao seu coração, porque isso aqui mostra que a igreja de hoje, apesar dela ser uma igreja grande, ela é muitas vezes uma igreja superficial. Uma igreja que não mergulha no Senhor, que não busca os princípios do Espírito, arrependimento, retidão, redenção, lavar-se no sangue de Jesus, viver, ser uma nova criatura. Quer dizer, estamos vivendo um tempo de uma ampla religiosidade, mas uma falsa espiritualidade. Que isso não seja para você, que você não seja essa pessoa, mas que você se desperte para você dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu vou abrir a porta para que o Senhor entre, para que o Senhor ceie comigo, tenha intimidade na minha casa. Porque quando o Senhor entra na nossa casa, os nossos olhos se abrem e se descortinam para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que Deus está fazendo na sua vida, no teu coração, gerando o reino de Deus dentro do nosso coração, é para a eternidade. Ainda que aqui nesse mundo nós estejamos, mas Ele quer que os nossos olhos se voltem para a eternidade, porque você vai reinar com Cristo, você vai reinar com o Senhor, assim como Cristo venceu e reinou também, e nós também venceremos, né? O Senhor nos chama para vivermos uma nova história com Ele, para nós vivermos um novo tempo de vitória com Ele. Então, leia essa carta novamente,
Preste atenção nos detalhes, se essas coisas não estão... e aí o texto termina, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é interessante porque aqui em casa acontece uma coisa interessante. Às vezes eu saio para resolver uma coisa e a Márcia diz, você trouxe algo? Eu digo, não, você não me pediu? Eu pedi, é porque você não prestou atenção. Querido, preste atenção nisso. Às vezes nós temos ouvidos, mas nós não damos atenção. Muitas vezes eu sou obrigado a anotar. Eu anoto tudo aquilo que eu preciso, que é importante para mim. Eu sou obrigado a anotar porque eu acabo me esquecendo. Às vezes temos ouvidos, mas não prestamos atenção, porque não é interessante para nós. O texto está dizendo mais ou menos isso. Se você tem ouvidos, ouça. Porque muitas vezes nós não estamos interessados, não estamos atentos e não estamos afim de ver essas coisas. Essa carta, ela pode não ser interessante para você. Você pode não estar prestando atenção no que Deus está falando para você. Você pode não estar atento, não está insensível ao que Deus está falando. E vai passar muitas vezes, isso vai acontecer na vida de muita gente, porque às vezes temos ouvidos, mas não temos disposição para ouvir. Então, abra os seus ouvidos, dê atenção, né, para aquilo que Deus está falando nesses dias, porque é algo que o Senhor quer nos falar e nos ministrar nesses dias. Amém, querido? Então, o texto é o livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. É a última carta, né? São 7 cartas escritas para 7 igrejas, e que um dos entendimentos que nós temos é que essa carta é endereçada à igreja do tempo de hoje. É a última igreja, a igreja antes do fim, do arrebatamento da igreja. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe ricamente. Leia essa carta novamente, coloque ela para você naquilo que você precisa do Senhor. Quero lembrar a você que nós estamos de jejum, né? Jejum totalmente de carne durante esses 3 dias. O jejum termina amanhã, dia 4, às 21 horas. Né? Espero que você esteja fazendo, esteja jejuando, para que o Senhor leve você a níveis ainda muito mais profundos em Deus. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar ao seu coração. Pai querido, Pai celestial, eu oro para que o entendimento das Escrituras venham ao nosso coração e a todo aquele que ouve a Tua palavra. Todo aquele, ó Deus, que ouviu, que foi ministrado, possa ser tocado pelo Senhor, possa ser visitado pelo Senhor, possa ser amparado pelo Teu Espírito Santo. Descortina, desentupa os nossos ouvidos, nos dê entendimento, conhecimento, nos dê, meu Pai, para que possamos não ficar surdos e nem cegos, e nem pobres diante daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Resgata-nos, ó Deus, abençoa o teu povo. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe ricamente nesta noite. Amém?